Começando mais um programa Noite Jurídica ao vivo. Vou até conferir aqui o dia. Hoje, dia 22 de fevereiro de 2018. E hoje estou aqui com um convidado muito especial. Eu fico sendo até repetitivo, né? Porque todos os convidados são especiais e eu apresento sempre com o mesmo adjetivo. São especiais. Mas realmente, eu já até justifiquei isso. São especiais porque dedicam uma parte do seu tempo, do seu dia, para estar vindo aqui no programa Noite Jurídica esclarecendo temas de interesse da sociedade. E não são todos os advogados, isso eu posso afirmar que quase em 8 anos de programa, não são todos os advogados que eu convido e que se dispõem a estar aqui junto ao programa. Uns por falta de tempo, outros também até o receio, né, de estar aparecendo na televisão, a câmera, e realmente isso aqui assusta um pouquinho só. Mas esse convidado especial, eu vou até fazer uma certa biografia dele aqui, porque eu pude conhecê-lo, né, ele ainda era universitário e muito inteligente. Fomos uma viagem ao Rio, um processo eleitoral que eu tinha, e junto com outro advogado também amicíssimo meu, doutor Estevão, um grande abraço. Doutor Estevão, você que está nos assistindo aí pela internet, pelo site da Cabo Frio TV, e eu pude conhecê-lo. E já ali eu vi que ele era uma pessoa diferenciada, um aluno diferenciado, um estagiário diferenciado, mas eu quis considerá-lo como um colega, né, diferenciado. E assim o fez. Se formou, hoje está militando, está advogando, é nosso colega, e veio aqui, já recém-formado, ou mal formou, né, já esclarecer um assunto de tão importância para a nossa sociedade, que é sobre o concurso público. Hoje eu estou aqui com o doutor João Marcelo Mastra. Boa tarde, doutor João, tudo bom? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, queridos amigos espectadores do programa Noite Jurídica. É, sem dúvida alguma, um prazer estar aqui. Alguns exageros, confesso que presenciei na fala do amigo Rafael, mas desde muito cedo nos conhecemos, né? Tivemos a oportunidade realmente de trocar bastante experiências, me espelhei muito na figura jurídica que ele hoje continua sendo. Mas é um prazer estar aqui essa noite, tendo a oportunidade de falar a respeito de um tema tão importante, que é concurso público e o direito que você, que nos assiste nesse momento, tem ou terá assim que for aprovado no concurso que deseja prestar. Sem dúvida alguma, como o Rafael falou, é um tema de grande importância que atinge milhares e milhares de pessoas em nossa região. É verdade, milhares e milhares de pessoas e pessoas que sempre almejam até ainda, almejam, né, um ingresso na administração pública através do concurso e pelo que o concurso dá, que é a estabilidade, os altos salários. Mas, doutor João, antes de a gente entrar diretamente no tema, e eu vou te fazer uma surpresa, não é uma surpresa, né, uma pegadinha, queria que o senhor explicasse um pouco da sua trajetória acadêmica, que é importante que as pessoas saibam, né, que nada foi muito fácil para você. Verdade. Né? E nada foi muito fácil desde a faculdade, e você veio galgando e alcançando seu espaço. E eu queria que você explicasse os motivos, lógico, uma breve síntese, até porque mesmo são 5 anos de faculdade, né, mas os motivos que o levaram a fazer direito, algumas dificuldades enfrentadas durante a faculdade, e hoje você é formado. E digo até mais, porque eu falo isso pelo doutor João, eu falo isso com o doutor João, porque já na universidade, né, eu tenho alguns amigos professores, e outros amigos até que estudaram com você, e já falavam de você como um aluno diferenciado, né? Aquele aluno que gosta de estudar, que é interessado. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Qual foi o motivo que te levou a escolher o direito, certo? E qual foram alguns, vamos dizer assim, dificuldades que você conseguiu ultrapassar dentro dessa pequena, né? Mas já cheia de histórias, carreira jurídica. Pois é, Rafael, ouvindo você falar e me lembrando disso, é quase que impossível não quase me emocionar, né? Porque realmente a minha trajetória acadêmica ela começou aos 21 anos de idade, quando eu saí de 2 relacionamentos que, à época, eram pessoas que queriam construir uma família, eu não tinha a menor estrutura para isso. Quando eu me toquei, eu falei, olha, há algo errado, né? Então eu falei, preciso me estruturar profissionalmente. E o direito foi escolhido por mim porque eu vim de uma militância, né,
no movimento estudantil e uma certa conversa com alguém, ela falou assim, você ficou tão envolvido em defender o direito dos outros que eu acho que você tinha que fazer direito. E aquilo ficou na minha cabeça. E foi quando eu comecei a trilhar a faculdade, né? E já desde muito cedo tive a oportunidade, graças a amigos e a Deus, obviamente, de estagiar. E eu me lembro, Rafael, que eu larguei um emprego, à época que me rendia um salário até bom, para ganhar R$ 300 mensais e fazer um estágio. E esse estágio me fez crescer muito, porque eu me lembro que a primeira petição que eu fiz na minha vida, eu coloquei a questão de ofício. Ao invés de pedir neste termos pés de deferimento, eu coloquei colhe o ensejo para estar na protesto, dar mais autoestima em consideração. Mas a vontade de aprender era uma coisa muito, muito grande. E fui muito feliz na escolha do meu curso, né? A paixão pelo direito ela veio logo nos primeiros períodos, assim, nos primeiros meses de faculdade, quando eu tive a oportunidade de começar a estudar algumas matérias à frente, me dedicar e aproveitar o contraturno do estágio para fazer aquilo que era estudar e me dedicar ao direito. Eu me lembro de uma frase que o professor Leonardo Rabelo, coordenador geral do curso de Direito da UVA, pró-reitor, né, de mestrado, doutorado. Já está na faculdade? Pô, a última vez que eu vi ele estava do mestrado. E aí ele falou assim, olha, o direito é uma ciência que quanto mais atenção você dá a ela, mais generosa ela é com você. E aquela frase me marcou, Rafael. E eu tive a oportunidade de aplicar isso, né? E passaram-se os anos, os estudos vieram, né? As séries iniciais. A maior dificuldade, porque ganhava-se pouco em termos monetários e financeiros, mas ganhava-se muito em aprendizagem, né? E a gente tinha um livro para comprar e não eram baratos, você sabe muito bem disso. E às vezes aquela dificuldade para se manter na faculdade, quantas e quantas vezes não foram os lanches pendurados no nosso amigo vulgarmente chamado de Boi, nosso querido amigo da tapioca, Leandro Falco da tapioca. É verdade. E a gente foi se formando, a gente foi buscando conhecimento, anos de monitoria, até que a formação veio, né, de uma forma até um pouco conturbada, mas veio no último período de faculdade. Foram 15 matérias, 11 quilos a mais, dado o estresse da formação. E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter excelentes professores. Eu chamo de professores porque devo aquilo que aprendi a eles na prática, né, de estágio. O doutor Marcelo Coelho, de Defensor Público Araruama, o doutor Luiz Felipe Millen, hoje defensor criminal aqui na cidade de Cabo Frio. Tive o Felipe Julian, que é um grande amigo também. Grande irmão. Hoje o meu amigo e sócio Estevão, a quem eu devo muita coisa, assim, é hoje um grande amigo, é o Estevão, que eu tenho hoje a honra de chamar de sócio. E a gente hoje ingressou, né, aí para começar a tentar militar um pouco nessa nossa vida que é a advocacia. Né? E você escolheu um foco que eu acho que é interessante, isso que às vezes eu tento passar isso para as pessoas que estão se formando e estão recém-chegadas ao mundo jurídico, é que escolher um ponto, escolher uma estrada e nessa estrada você caminhar. Porque a estrada do direito não é fácil, não é simples. Por mais que você escolha só um ramo de atividade, existem vários quebra-molas e buracos dentro dessa estrada ao qual você tem que ultrapassar. Imagina as pessoas que escolhem diversas vias. E você escolheu uma área do direito, podemos dizer aí, a área do direito seria uma área de direito administrativo, mas especificamente no direito de concurso público, que se tornou realmente conhecido quase que nacionalmente, né? E eu sei disso porque eu já ouvi falar em outros estados, já tive o prazer de ouvir falar em outros estados e utilizar você como referência nessa matéria de concurso público, de estar pleiteando ou buscando o direito, vamos falar mais simples aqui, né? Buscando o direito das pessoas que prestam concurso público, fazem um concurso público e, por algum motivo ou razão, acabam não ingressando, não tomando posse. Então, você realmente virou, não vou dizer que virou referência, mas está virando referência, pelo menos no estado, na região, com certeza, e nacionalmente você vai virar referência. Então, para iniciar isso, eu vou partir da primeira pergunta, essa pergunta é minha. O que é o concurso público, doutor? Então, Rafael, concurso público, ele nada mais é do que um mecanismo impessoal, objetivo, ou seja, sem levar em conta as características subjetivas daquela pessoa que quer a vaga, de seleção de capital humano. Existe no Brasil, em qualquer outro estado onde o direito ele
vá regular a sociedade é uma lei maior chamada Constituição. E essa lei maior, no caso do Brasil, ela prevê lá no artigo 37, na cabeça do seu artigo, que a gente chama de caput, que a administração pública da União, Estado, Distrito Federal e municípios observará, dentre outros princípios, o princípio da legalidade e impessoalidade. Uma coisa sou eu, o doutor Rafael, ou até mesmo você que está na sua casa, lidar com aquilo que é seu. Há um conjunto de bens privados que você administra da maneira que você bem quiser. A administração pública não. A administração pública necessita observar determinados valores, dentre eles a impessoalidade. Por essa razão, eu costumo até usar isso nas aulas em que explico o princípio da impessoalidade. Na hora de prover uma vaga, de preencher uma vaga que surgiu na administração pública, que não seja uma vaga de direção, chefia e assessoramento, a administração pública precisa colocar a mão nos olhos e falar assim, olha, não sei quem eu vou chamar. Vou chamar tantos quantos forem aprovados em concursos públicos. Isso garante a impessoalidade na seleção também de capital humano, né? É verdade. E eu tenho uma pergunta aqui, que foi enviada pela internet, da Mariana. Ela só não identificou qual bairro ou localidade que ela é, né? E nós tivemos aqui semana passada com a doutora, teve pergunta até dos Estados Unidos. O pessoal estava vendo lá e enviou pergunta para ela, porque estavam assistindo a gente pela internet. Então, soube aqui, doutor Estevão está nos assistindo, hein? Tá, olha a responsabilidade que o doutor Estevão Botas aí nos assistindo. E, doutor Estevão, já que você está assistindo, você mais de uma vez, não, acho que umas 10 vezes você já foi convidado. Tira um diazinho aí, uma quinta-feira sua. Puxa a orelha dele, tá, doutor João? Puxa a orelha dele e traga ele no programa, viu, doutor Estevão? A cobrança ao vivo aqui na televisão. Por favor, você vê no programa. Vai ser intimado, né? Vai ser intimado. Mas temos uma pergunta aqui, que é até muito interessante, e até depois da sua resposta, eu vou até comentar numa aula de mestrado há 10 anos atrás na Faculdade de Direito de Campos, o que eu ouvi de um professor meu, do professor Auner. E ele falou, e estava aqui a pergunta da Mariana. Durante muito tempo, os concursos eram vistos como última opção, né, já que a iniciativa acreditava na iniciativa privada. E os salários da iniciativa privada, eu vou fazer um simples exemplo aqui. Antigamente, as pessoas que trabalhavam em instituições bancárias eram em cidades do interior como a nossa, eram quase os reis da cidade, os prefeitos da cidade, né, os gerentes e tal, né, dos bancos. E isso, os salários foram decrescendo, né? Aí ela pergunta, quais fatores mudaram essa realidade? A busca das pessoas deixarem o concurso público de lado, né, e preferirem a iniciativa privada. Por que isso mudou? Essa cultura mudou, essa estrutura mudou? Mariana, primeiro, obrigado pela sua pergunta, tá? É um prazer tê-la assistindo. E, veja bem, a gente passou... durante muitos anos, e por diversas vezes, desde que eu tive a oportunidade de vir ao mundo, por crises econômicas muito graves. A economia ela é cíclica, e por ser cíclica, ela tem as suas crises periódicas, e viu-se na administração pública uma estabilidade, uma garantia que empresas privadas não oferecem. Hoje, você tem a oportunidade... exemplificando aqui, de ser gerente de uma multinacional do varejo. E, de repente, no dia seguinte, está desempregado. O que houve foi uma mudança de realidade. Consequentemente, as legislações que vão reger a vida funcional dessas pessoas, elas passaram a ser editadas e mecanismos como a estabilidade, por exemplo, que te dá, após 3 anos de efetivo exercício na vida pública, o direito de não ser mandado embora, senão em casos bastante específicos também, e bem reduzidos, frise-se, elencados pela lei. De cada... Eu ouvia, né, o pessoal concursando, só vou ser demitido se eu roubar ou se matar. Então pode fazer logo tudo, né, o pessoal concursado. E é bem por aí, porque as hipóteses são bem reduzidas. Muito embora se assista hoje toda essa batalha e essa luta para acabar com a estabilidade no serviço público, ela ainda é uma realidade, e é sem dúvida o grande atraente. Além disso, por exemplo, você tem salários que nem ao longe passam
né, da realidade que a iniciativa privada paga. A gente está na região dos lagos. Existem concursos de nível médio hoje, por exemplo, como um técnico judiciário do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado, que pagam 5, 6 mil reais salário. É verdade. Coisa e fora os outros auxílios. Fora os outros auxílios. Coisas que você acaba não tendo na iniciativa privada. Então, para te responder, eu acho que foi uma aquisição de estabilidades e direitos que o servidor público tem e a iniciativa privada, até pela sua própria natureza, não oferece. E também a questão dos salários e demais benefícios. E segundo o nosso querido e eterno professor Leonardo Rabelo, como foi citado aqui logo no início do programa, ele tem uma teoria, ele falava isso nas aulas de mestrado, mas não é a citação que eu quero fazer com relação ao mestrado, não. Falava nas aulas de mestrado desse período, dizendo que isso iria acabar também, que a tendência era acabar, né, com essa questão da estabilidade, todas as garantias, né, que o servidor público ganhou. E, como você falou, ele tão inteligente com as suas frases que marcam, né, eu acho que é para a gente marcar, talvez não hoje, mas isso eu acho que tem também prazo diante os argumentos dele, eu acho também que tem prazo de validade nessa questão do concurso público. Sem dúvida. Essas garantias. Mas o que eu queria falar também, só fazer um adendo, da mesma forma que houve o boom, ou a procura para o concurso público, o professor do mestrado, isso no primeiro mestrado lá na FDC, ele falava que o Brasil, e a gente estava no auge desse boom, isso foi em 2006, 2007, né, do concurso público, ele falava que o Brasil estava 20 anos atrasado com relação ao concurso público, que na Europa já tinha passado por essa grande, vamos dizer, migração da iniciativa privada para a iniciativa pública, por causa da procura das instabilidades e dos altos salários. Só que a máquina estatal não suportou, inflou de tal forma que começaram a ser realizados, isso na Itália, França, demissões voluntárias de pessoas concursadas, porque a máquina não conseguia assegurar mais aquelas garantias e assegurar os altos salários. Então, houve, né, o que a gente chama de migração da iniciativa privada para a iniciativa pública e após o grande boom da iniciativa pública para a iniciativa privada. O que, não digo que está acontecendo totalmente da forma que está acontecendo na Europa, mas a gente vê hoje aqui os salários atrasados, etc. Tal, justamente, talvez podemos utilizar como talvez um primeiro passo para essa cadeia e seguir o que o professor Leonardo falou. É verdade. Mas, João, estou com uma outra pergunta aqui da Simone. A Simone já se identificou, a Simone do bairro Braga, aqui de Cabo Frio. Temos perguntas lá de Araruama, também Saquarema, hein? Você está famoso, hein? Ela pergunta o seguinte: como funcionam as etapas do concurso público? Um pouco genérico, mas para o doutor João nada é difícil. Né? Vamos lá. O concurso público, ele geralmente, Simone, ele começa com a averiguação que determinado setor da administração pública precisa de pessoal. Então, verificou-se, por exemplo, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um déficit, né, ou seja, tem um quadro de deficiência de 500 servidores. Então, você olha a sua estrutura e você fala assim, olha, eu tenho aqui 500 servidores. Uma vez constatado que existe essa necessidade, você passa por uma outra etapa, que é a etapa de você pedir a órgãos, né, que vão variar de acordo com a esfera da administração para o qual você vai prestar concurso, autorização. Então, vamos supor que o INSS, que é uma autarquia federal que cuida da previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, perceba que tem uma necessidade, como de fato possui, de 3.500 funcionários. Qual é o primeiro passo? Pedir ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a gente chama de MPOG, autorização para convocar concurso público para o preenchimento daquelas 500 ou 3.000 vagas. Depois que o Ministério do Planejamento, autoriza, olha, tem dinheiro em caixa, a gente consegue realmente arcar com essas despesas adicionais, você precisa escolher uma banca examinadora. O que é a banca examinadora? É uma instituição que é responsável pela elaboração e aplicação da prova, e também por correção, enfim, cuidar de toda essa parte entre a autorização e a divulgação do resultado final. Ao final dessa prova, você tem uma ordem de classificação e aqueles que se classificaram dentro do número de vagas passam a ter a seu favor o direito subjetivo, ou seja, o direito a serem nomeados,
E depois que você divulga isso tudo, você tem ali o prazo de validade do concurso, que vai poder ser observado ou não, dependendo do cenário que venha se formar, né? Então, basicamente, são essas etapas. Isso aqui temos a pergunta. Eu vou até puxar, não vou para a próxima pergunta, mas vou para a pergunta que tem a ver com esse tema. É a pergunta da Nilza, lá de Araruama. Ela pergunta de que forma as provas podem ser aplicadas. Vamos lá, Nilza. Acho que oral, acho que não... Sim, será sim. que é isso que ela quis falar? Essas provas, Nilza, elas podem ser aplicadas da seguinte forma. Elas podem ser aplicadas por um conjunto de questões objetivas, que são aquelas famosas múltiplas escolhas, em que você marca a assertiva correta, e ela pode ser aplicada em 1, 2, 3, às vezes até 5 etapas, dependendo da complexidade do concurso. Então, vamos supor, um concurso para auxiliar de secretaria do município de Cabo Frio. É um concurso que provavelmente tende a ser mais curto e com menos etapas, porque a complexidade do cargo é um pouco menor. Então, esse concurso ele vai ser realizado, por exemplo, por uma prova objetiva, em que vai ter direito a ocupar aquela vaga aqueles que forem melhor classificados naquela prova. Há, por exemplo, provas para magistratura, que é a carreira que você chama dos juízes, né, federais e juízes estaduais do trabalho. São cargos muito mais complexos. Automaticamente você vai ter aí mais etapas. Então, por exemplo, uma prova para juiz hoje ela é composta de uma primeira etapa, que as pessoas que estudam para o cargo chamam de provão, que você tem várias questões de várias disciplinas. Você passa por uma segunda etapa, que é uma prova discursiva, em que você vai escrevendo, não mais marcando A, B, C ou D. Você vai demonstrar conhecimento sobre aquelas questões que estão sendo levantadas. Além disso, você passa, depois dessa etapa, por uma prova de sentença. A gente já está aí na terceira etapa. Além disso, você passa por uma prova oral. E após a prova oral, você ainda passa por uma prova de títulos. Então, assim, isso vai variar. Você pode ter provas que são aplicadas numa única etapa, ou você pode ter provas que vão ser aplicadas em 5 etapas. Tudo isso vai diferir-se, no caso concreto, de acordo com a complexidade daquele cargo que vai ser provido pelo concurso. Eu acho que ficou bem explicado. Olha, eu, para falar a verdade, eu nunca, não pela matéria, essa questão de concurso, mas desde a faculdade eu sempre pensei em advogar, então, assim, nunca me abriu os olhos. Mas a gente acaba fazendo concurso, né? Para o mestrado é concurso, para o doutorado é concurso, não deixa de ser um concurso, né? Você apresenta ali sua linha de pesquisa, da sua fonte de pesquisa, não fonte, né? Mas a matéria que você quer ser pesquisada. Projeto, né? Faz as provas, 3 fases de prova, e acaba sendo um concurso que você acaba concorrendo. Nunca tem o número de vagas e o número de pessoas inscritas. Sempre é 10, 20 vezes a mais. Doutor João, tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui é do Leandro, tá? E tem a ver com a sua primeira resposta, talvez, mas que você falou sobre a validade. Uma vez findada a seleção e aplicada as provas, por quanto tempo o concurso permanece válido? Que foi a sua pergunta anterior, acabou seguindo. Né, passando por isso, né? Vamos lá, Leandro. O concurso público hoje, ele pode ser aberto por um período de tempo que vai variar de acordo com aquilo que o administrador, a pessoa lá na administração pública que vai convocar aquele concurso quiser. A Constituição Federal, quando regulamenta a matéria, ela dá a possibilidade do concurso ser válido por até 2 anos, prorrogáveis uma única vez por igual período. Então, imaginemos aqui que determinada administração pública, por exemplo, a Arraial do Cabo... Vou fazer o Patrick também, lá de Saquarema, também não, que é de Saquarema, ele até pergunta, então você já vai responder a pergunta do Leandro, do Patrick, se esse prazo pode ser prorrogado. Então você, findou as provas, saiu o resultado do concurso, são 2 anos, o prazo de validade. São 2 anos contados, na verdade, até 2 anos, isso vai estar previsto no edital, contados da homologação daquele concurso, que é uma etapa em que você verifica o concurso, está tudo legal, todos os requisitos legais foram preenchidos, não houve nenhuma fraude, nenhum tipo de vício, né, que a gente chama, e eu vou homologar. Publicada a homologação do concurso, você tem o prazo que o edital prevê, que pode ser de até 2 anos, então pode ser 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio ou 2 anos, prorrogáveis sim, uma única vez, por igual período. E respondendo a pergunta do Patrick, pode sim
ser prorrogado. É obrigado a ser prorrogado, Patrick? Não. Eu vou até um pouco além da sua pergunta. Não há uma obrigatoriedade na prorrogação. Algo que a gente vai chamar de discricionariedade, né? Um poder de escolha que a administração tem. Porém, 2 anos prorrogáveis, até 2 anos, perdão, prorrogáveis uma única vez por igual período. A respondida aqui uma cajadada bateu 2 coelhos, né? Tem uma pergunta aqui que fala no seguinte. Isso aqui eu acredito que tenha sido feita por, né, ele seja, né, o estudante de direito, até pela expressão. Quem passa em um concurso público tem direito à nomeação ou expectativa do direito? É o João, lá de Araruama. O que é, para até explicar aqui, porque há uma discussão, né, porque muitas das pessoas são aprovadas no concurso público e já saem gastando por conta, né? Não é João, é outro João, não é o João Master, não, tá? Mas aqui o João pergunta, porque já sai gastando por conta. Viu o seu nomezinho lá aprovado, homologado no concurso, aí já vai. Vou ganhar 10 mil. Vai ganhar 10 mil, já vai lá fazer o financiamento de um carro, que a primeira coisa que a pessoa faz quando ganha dinheiro é comprar um carro. Não sei o que seja que as pessoas têm com o carro, olha. Mas aí compra um carro bonito, Aí ele pergunta, tem o direito, essa pessoa que passou, eu passei num concurso, eu vou ser nomeado ou então eu vou depender de muitos fatores ou alguns fatores para que eu seja nomeado? Vamos lá, o Rafael, doutor Rafael. Eu vou até aqui mandar um abraço para ele, que foi meu coordenador na faculdade de Direito, e sem dúvida alguma, grande referência, professor Camilo, procurador. Grande Camilo Plaissan. Procurador, né, do município de Cabo Frio. Meu professor até hoje. O menino saiu, né, só um parênteses aqui, ele saiu das cadeiras da faculdade e hoje é coordenador do curso. Então, assim, ele tem uma carreira acadêmica muito bonita. Foi meu professor já na faculdade. Na faculdade? Foi, me deu aula. Tá entregando sua idade, Camilo. E aí, veja bem, hoje, quem passa em concurso público pode estar em 2 grupos bem diferentes. O primeiro grupo é o grupo daquelas pessoas que foram aprovadas numa classificação equivalente ao número de vagas previsto no edital. Então, imagine você que determinado estado de Pernambuco, por exemplo, tenha convocado concurso para policial militar e tenha previsto lá que ele tinha necessidade de 250 pessoas para ocuparem aquelas vagas. Os 250 primeiros possuem direito à nomeação, sim. O limite de vagas. Isso, dentro do limite de vagas. Pelo concurso. Exatamente. Eu citei o Camilo aqui porque ele enfrenta muito isso na atividade dele. Qual é a crítica que se faz, Rafael, a esse posicionamento dos tribunais? É que muitas das vezes a administração tem uma realidade orçamentária diferente daquela que tinha quando abriu o concurso. Porém, o STJ já tem até súmula nesse sentido, ou o STF também, que dentro do prazo de validade, o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação. Ou seja, ele pode acionar a justiça, por exemplo, caso, fim do prazo de validade, não tenham nomeado ele, porque isso é um direito dele. É um direito que ele tem a seu favor. Então pode gastar por conta. Pode gastar por conta, mas... Se for nomeado, contrato do doutor João... Contrato no nosso escritório e a gente atua em seu favor. Quem está fora do número de vagas tem expectativa de direito. Eu costumo equiparar a expectativa de direito à questão da herança, né? A herança. Não existe herança de pessoa viva. O único caso registrado na história da humanidade está na Bíblia, o filho pródigo. Fora isso, não existe. Não existe herança de pessoa viva. Se a pessoa que, em tese, receberia aquele punhado de patrimônio falecer antes da pessoa que o possui em vida, ela não vai receber nada, porque ela tinha expectativa de direito. É a mesma coisa com quem está fora do número de vagas. Todavia, há uma questão bastante interessante que precisa ser levantada. Quem está fora do número de vagas pode ter, sim, acesso a uma ponte que o conduza ao rol daqueles que têm direito à nomeação. Isso tem uma expressão técnica muito difícil de se entender, até que se chama preterição imotivada. Ah, não acredito. Então, calma aí. Antes de mais nada, eu vou falar o seguinte, até pegando um gancho. Doutor Rodrigo Meira, grande doutor Rodrigo Meira. Rodrigo Meira, lenda da cidade de Araruama. Acabou, advogado, nobre advogado, até com o escritório lá no Rio, junto com a gente lá, acabou de mandar essa pergunta pelo Facebook, te juro, tá aqui. Pergunta aí sobre a questão de preterição imotivada, quando não passa no número de vagas.
Então, já que você citou isso, está aqui, gente. Eu ia fazer essa pergunta após você responder a pergunta anterior, mas já que você tocou no assunto... Pois é, o que acontece? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, que para você que não é do direito, é a mais alta corte de justiça do país, então você vai até a última instância, o último grau de justiça. Quem não conhece, é onde o Gilmar Mendes trabalha. A casa do doutor Gilmar Mendes, né, Sua Excelência o Ministro, e é a mais alta corte. Então, quando um processo chega ao Supremo, ele acabou, decide-se no Supremo e acabou aquilo ali. Então, o Supremo ele vai dizer o seguinte, que a administração pública tem que chamar quem está fora do número de vagas nas seguintes situações. Quando aquele que está na frente daquela pessoa fora do número de vagas é convocado e desiste, então imagine vocês o seguinte cenário, a gente está falando de uma convocação de 30 agentes de Polícia Federal, por exemplo, dos quais 15 desistiram. O 31º ao 45º passam, então, a se tornar 16º e 30º, porque eles têm direito a ocupar a vaga que foi convocada para ser preenchida e que não foi preenchida por desistência dos candidatos. Isso é um primeiro cenário. Há ainda um segundo cenário, Mira, que acaba acontecendo. Imagine você o seguinte, uma realidade muito comum nos municípios, isso é uma coisa que me dói o coração falar, inclusive, porque é uma realidade, Rafael, inclusive nas regiões metropolitanas. A gente tem a oportunidade hoje de atuar em municípios como São Gonçalo e Niterói, que isso acontece. A administração, ao invés de chamar os aprovados, contrata pela via do contrato temporário. Essas pessoas que todo ano ficam renovando o contrato com o município e que, na verdade, não estão ocupando vagas que traduzam excepcional interesse público e de caráter transitório. Nesse cenário em que existem contratados, os do número fora do número de vagas passam a ter direito à nomeação. E o que é mais interessante para você que está nos assistindo nesse momento, se você é o 300 e existem 400 contratos, você lá na 300ª posição, você pode chegar e passar à frente daqueles 280 que estão à sua frente, porque não há necessidade de observar a ordem de classificação quando você está diante de uma nomeação por decisão judicial. Então, se o número de contratos é equivalente à sua classificação, você tem direito a passar, inclusive, na frente daqueles que estão à sua frente e que nada fizeram. É um caso muito comum, o nosso escritório já atuou, inclusive, em alguns casos em que isso aconteceu, com muita frequência no município de Araruama, também Arraial do Cabo, Niterói, São Gonçalo, em que, por decisão judicial, um candidato que não é o próximo da fila, mas que tem um número de contratos equivalente à sua classificação, acabou passando na frente de toda essa galera. E não teria que chamar os que estavam primeiro na fila? Não, veja... Teria que publicar, talvez? Não. Olha que interessante. Quando o Supremo, lá em 2016, num voto do Fux, relatou a matéria, ele enfrentou justamente esse argumento. O município no interior do Ceará teve na justiça uma decisão que o obrigou a nomear um candidato, e ele levou essa tese, inclusive, ao Supremo. Ele falou, olha só, eu não posso ter um processo do 95º sem que os 94 que estão à frente dele não estejam no polo passivo, ou seja, não estejam no processo. E o Supremo falou que não. E quando o mesmo município falou que não podia nomear porque tinha uma ordem, o Supremo bateu o pé e disse. Ele falou, olha, não tem isso, você pode nomear sim. Você, por ato próprio, município, estado ou união, ou órgão federal, você não pode quebrar a ordem de classificação. Mas a partir do momento que a justiça constata a ilegalidade e manda aquela pessoa ser nomeada, a administração pública não tem outra saída a não ser cumprir. Tem que nomear. Tem que nomear. Eu tive um caso lá no escritório, até bem interessante, doutor João, vou até preterir, motivadamente, não emotivadamente, as perguntas dos telespectadores, do pessoal que acompanha a gente lá no Facebook, mas vou fazer todas, tá? Então, assim, bem interessante no escritório, porque o pessoal passaram no concurso, eles realmente estavam aquém do número de vagas estipuladas no concurso, só que, olha que interessante, alguns desistiram, né, daquele número de vagas, eram 10 vagas, alguns desistiram, outros que estavam ocupando, que foram nomeados, estavam acumulando cargos que não poderiam acumular, que não eram professores, nem médicos, com a administração pública. Enfim, tinha uma ordem classificatória, estavam fora da lista de vagas, mas que
Se corresse a lista, se a administração pública, pelo menos indagasse, ou perguntasse, falasse assim, ó, João, você não pode acumular, você é advogado aqui e procurador em outro município, você não pode, tem que escolher um dos dois municípios. E se esse escolhesse pelo outro município, então, iria correr a lista e iria chegar. Engraçado que o concurso teve a prazo de validade por 2 anos, foi prorrogado por mais 2 anos, e é uma discussão até interessante nesse processo, porque dentro do prazo de validade do concurso, eles entraram com processo administrativo junto à administração, junto à prefeitura municipal, isso é da Baixada, né? Junto à prefeitura municipal, explicando justamente isso. Olha, são 10 vagas que abriram. Vocês já chamaram os 10. Só que desses 10, alguns desistiram e alguns estão acumulando. Se eles escolherem pelo outro, se correr a lista, e é bem interessante essa questão da STF que você acabou de falar. Se correr a lista, eu tenho o direito de assumir. Enfim, acabou a administração, a prefeitura dando posse a eles, aí que vem a discussão. Fora do prazo de validade do concurso deles. Aí, o que acontece? Entrou outro prefeito, aí outro prefeito, né, outra administração, falou assim, ó, está fora do prazo de validade. A discussão não é nem questão também. Essa discussão da preterição motivada, acho que pode ter acesso, mas também a discussão da prescrição. Se o processo administrativo deles interrompeu o prazo de prescrição deles aí, com relação a essa validade do concurso. É um caso até interessante. Bastante, né? Até, né? Veja bem, uma vez que eu provoco, seja a administração pública que realizou o concurso, ou até mesmo a justiça, dentro do prazo de validade, a emitir um parecer sobre a minha situação, ainda que a decisão judicial ou que a decisão administrativa saia após o prazo de validade do concurso, a nomeação ela é válida. Há ainda, doutor Rafael, uma questão que os tribunais acabam levantando, que é a seguinte: se a contratação se deu no prazo de validade e aquele candidato descobriu fora do prazo de validade, ele ainda consegue pleitear, pedir, né, na justiça. Para o ingresso. Isso. Então, o que a gente precisa verificar é se o ato ditamente, né, lesivo, supostamente lesivo, ocorreu naquele prazo de validade. E há ainda uma questão até interessante, que pegando o gancho no que você está falando, que eu respondo muito no escritório. As pessoas chegam lá e falam assim, porque olha só, ocorreram 30 exonerações. E muito candidato às vezes acaba perguntando, olha só, mas e aí? E essas 30 exonerações vão me dar o direito de tomar posse? E o Supremo, no julgado que eu tenho que elogiar, inclusive, até explico isso para os nossos clientes, disse o seguinte: a desistência que faz a lista correr, como você disse, é a desistência antes de tomar posse. Até porque, imagine você, amigo telespectador, até mesmo web espectador. Imagine você que você mora numa vila com 3 casas. Uma casa que julga, uma casa que cria leis, outra casa que administra. Você é a casa que administra, tem uma empregada sua que pede demissão, as suas 15 empregadas. Mas naquela sua casa você tinha uma renda mensal de R$60 mil por mês. Os seus 2 filhos são mandados embora, você que ganhava 60, passa a ter 30 mil de renda. Imagina você que alguém lá da casa que julga, naquela vila em que você mora, batesse na sua porta e falasse assim, olha só, tem 2 empregadas suas aí que pediram demissão, vai lá e contrata mais 2, te obrigasse a contratar. Às vezes a sua realidade não é uma realidade, né, muito boa. Então, essa questão da exoneração em si, ela não gera o direito do aprovado. Até porque pode ser que o município perceba que naquele momento específico, isso é muito comum, principalmente em tempos de crise, em que as transferências obrigatórias acabam sendo atrasadas, a arrecadação dos municípios cai, e ele percebe que naquele momento não dá para nomear. Isso, a exoneração em si, depois que você tomou posse e desistiu, acaba não gerando essa questão. Né? Agora, uma outra pergunta. Você ainda hoje, no século XXI, concurso público, uma forma, como você falou inicialmente, de ingresso na administração pública, tão limpa e transparente, atendendo todos os princípios constitucionais lá da legalidade e pessoalidade, você ainda consegue ver e perceber que administradores ainda fazem política com concurso público, como não chamar, não nomear, não dar posse, preterir candidatos para contratar pessoas. Você ainda vê isso? Infelizmente, doutor Rafael, infelizmente.
Eu não vou citar nomes aqui por questões de ética da cidade, né? Mas eu vou citar duas cidades da nossa região. Uma muito pequena, inclusive, mínima. Já sabemos qual é. Uma espécie de balneário, né? Uma outra um pouco maior, um pouco mais desenvolvida, né? Que tem à frente do seu poder executivo. Essa cidade pequena. Uma mulher. É banhada pela lagoa ou pelo mar? Pelo mar. E a outra cidade banhada pela lagoa, em que a gente tem, por exemplo, 2.000... cidade maior banhada pela lagoa, né? Mas também tem uma ponta de outra lá, né? Que é banhada pelo mar, não é? Tem dois, né? Pelo mar e pela lagoa. Então, assim, para vocês terem uma noção da gravidade do problema. Uma chefe do Poder Executivo assumiu e disse: não tem dinheiro para convocar concursados. Suspendeu o prazo de validade do concurso por 180 dias. Ok. 5 dias depois, me sanciona uma lei criando 3.000 postos de contrato temporário. Que bonito, como deveria Simone Simaria. Que bonito, hein? Que coisa mais linda, pois é. E detalhe, com 2.500 contratos temporários, com concurso público vigente. E isso, infelizmente, é uma realidade. A gente inicia os trabalhos até do escritório com 2 parágrafos em que a gente lamenta isso, a utilização da máquina pública como forma de formar currais eleitorais, com perdão da expressão, uma expressão muito comum no linguagem popular, de fazer o município de cabide de emprego e, consequentemente, tornar o município uma forma de manutenção de eleitorado. Infelizmente, doutor Rafael, isso é uma realidade, inclusive, e tenho com muita tristeza que afirmo isso, em cidades grandes, regiões metropolitanas. Também, né? Infelizmente. Porque o concurso público, como o doutor João Mastra, ele até bem disse, né? Ele é uma forma imparcial de ingresso na administração pública. Ele, impessoal, né? Impessoal. E porque qualquer um que estude ou que se dedique àquela prova, ele vai passar. E não aqueles velhos apadrinhados, né? Porque eu conheço o vereador tal, então vou, né, fazer esse concurso, quer dizer, vou ter um emprego assim, assado. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Senhor, não, você, pelo amor de Deus. Por favor. Você só é um pouco mais velho do que eu. Então... Sem dúvida. Os cabelos brancos não me deixam mentir. Vou dar uma olhadinha aqui. Vou fazer uma pergunta para você. Existe a possibilidade do concurso, do prefeito ou da prefeita, não interessa o chefe do executivo, nomear, ou ele só todos os cargos que ele tem, vamos dizer, o prefeito hoje da cidade de Taboão da Serra. Tá vendo? Tá vendo? Do município do Rio de Janeiro. Vamos botar o Crivella, que tem ascensão, né? Tá todo mundo batendo nele, tadinho. O prefeito Crivella, prefeito do município do Rio de Janeiro. Todos os cargos que ele tem só podem ser concurso, ele tem que fazer concurso para secretário, tem que fazer, não, calma, tem que fazer concurso para secretário, tem que fazer outros concursos, ou então não precisa. Tem cargos que ele pode sim nomear, né, pessoas do seu bel prazer. Tem sim, veja bem. Eu costumo brincar, até mesmo por estar em sala de aula, com meus alunos o seguinte: concurso público é como se fosse aquela porta do desespero do Sérgio Malandro, lembra desse programa? E existem diversas portas de ingresso. Ora, essas portas de ingresso vão servir para você ingressar no cargo público, ora elas não vão servir. Então veja bem, existem cargos no poder público que são cargos de confiança. É o que a gente chama geralmente do primeiro escalão, após ali a linha do executivo. Esses cargos de confiança, que a gente chama de cargos comissionados, eles podem ser livremente nomeados e podem também ser livremente exonerados. Há uma expressão em latim que a gente usa para chamar de cargos de nomeação e exoneração ad nutum, né? Tanto posso colocar quem eu quiser, quanto posso tirar quem eu quiser. Então, esses cargos você não precisa de concurso. Os cargos que demandam concurso são cargos de natureza administrativa. Cargos, por exemplo, para os quais você não tem ali, eu digo, administrativamente, poder de decidir. E eu fiz questão de enfatizar a expressão administrativamente, porque juízes decidem,
mas decidem judicialmente, né? E fazem concurso. Então, hoje você tem a questão das secretarias de Estado e município e dos ministérios, no caso da União, que podem sim ser livremente nomeados e livremente exonerados, cabendo aqui também, mais uma vez, elogiar, é o maior quebra-pau no Supremo, talvez seja a execução provisória de pena do direito administrativo, que é uma coisa no direito penal que está pipocando decisão para tudo quanto é lado, que é o seguinte, esses cargos você poderia, inclusive, nomear parentes seus. E o Supremo hoje é nepotismo, né? E o Supremo, que não era nepotismo, e o Supremo hoje falou o seguinte, olha só, vamos com calma, eu posso até colocar parentes ali, desde que aquele parente seu tenha perfil técnico compatível com a pasta. Então, hoje você tem esses cargos que podem sim ser de livre nomeação. E é discutível, né? A maioria do Ministério Público mandam recomendações e recomendações para os prefeitos municipais para que não nomeiem, mesmo que tenha perfil técnico para exercício daquele cargo. Sim. E eu digo que é um dos maiores quebra-paus no Supremo, porque o Gilmar Mendes tem um entendimento de que pode nomear, é muito comum, né, as esposas dos chefes de Poder Executivo assumirem... Secretário de Assistência Social. Assistência Social. E eu falo, não, esse aí não tem nepotismo. Isso aqui é... E ainda há, inclusive, um agravo de instrumento que a gente teve a oportunidade de discutir no tribunal. O Tribunal de Justiça manteve a decisão que, em sede de ação popular, concedeu uma liminar para derrubar a mãe de um certo chefe do Poder Executivo que tinha sido nomeada para secretária de governo, justamente com base nesse argumento, falando, olha, peraí, não há perfil técnico compatível. E a gente vai ter oportunidade, muito em breve, de discutir a matéria no Supremo e, quem sabe até, por meio dos remédios ali adequados, levar isso ao plenário, porque tem decisão conflitante. Né? Então, são coisas... É verdade. Te mostrei aqui, que o pessoal viu aqui ao vivo, eu mostrei no celular para ele, uma notícia aqui que a doutora Patrícia, né, enviou, né, sobre o concurso, que a ministra Carmen Lúcia havia suspendido a nomeação de 900 por causa da crise. E eu acompanhei. Do estado do Rio de Janeiro, ela suspendeu essa nomeação, né, dizendo a crise, justificando a crise financeira. Mas foi como o senhor falou. Eu acho que a crise é justificada se realmente também não está contratando, não está gastando com superfluidade, coisas supérfluas. Agora, se não nomeia, não dá posse e vem contratando, fazendo política com cargos públicos, que não devem ser, que tem lá a lista, porque as pessoas falam, porque é concurso. Gente, quem é concurseiro, quem conhece algum concurseiro, sabe o quanto eles sofrem, né? Sabe o quanto é difícil, sabe o quanto se abstém durante anos, né, da sua vida pessoal, profissional, para passar no concurso. Não é justo que um prefeito, um governador, seja lá quem for, um chefe do executivo, não dê posse a essas pessoas que merecidamente conseguiram galgar aquele concurso, merecidamente, aquele cargo, em prol de outras, né, vamos dizer, pessoas, né, em troca de outros cenários. Mas, infelizmente, é uma realidade, você foi muito feliz na sua colocação. As pessoas estudam muito. A gente recebe lá no escritório constantemente pessoas que falam, poxa, eu estudei tanto para esse concurso e tem pessoas ocupando a minha vaga, e a gente vai até a justiça e, graças a Deus, a gente consegue fazer com que a legislação, a Constituição, acima de tudo, ela seja aplicada, ela seja validada e, como é que eu posso dizer, tenha sua efetividade garantida com relação à impessoalidade. E aí, que só um adendo, doutor Rafael, eu acompanhei essa questão do Rio de Janeiro, até porque nós íamos representar um grupo de professores aprovados nesse concurso. E como havia uma decisão mantida, inclusive, pelo tribunal, no dia que o procurador do Estado tentou derrubar, em agravo de instrumento, a decisão, eu estava no tribunal, ouvi a sustentação oral que ele brilhantemente fez, mas que posteriormente foi rechaçada. O direito tem essa coisa, né, doutor Rafael? A gente leva certas puxões de orelha, mas leva puxões de orelha com a classe que dá até vontade de levar de novo. E o desembargador falou, doutor, olha só, não vem falar em irreversibilidade, porque irreversível é você ter uma escola sem professor, porque a idade daquelas pessoas não volta, o tempo sem educação não retorna, e por isso a gente precisa nomear, entendeu? Então, assim, isso acabou sendo mantido em segunda instância, mas, Rafael, particularmente falando, como amante do direito administrativo que sou, a decisão foi acertada. As contas do Estado do Rio de Janeiro não comportam
mais um 900. impacto de 900 Se os professores. que estão dentro não estão recebendo, Imagina quem está fora. E só um detalhe que você pode estar pensando. Junto com o decreto de calamidade financeira, a validade do concurso também ficou suspensa. Então, por tanto tempo quanto houver a suspensão das nomeações, também o estará o prazo de validade daquele concurso público. Então, se suspender por um ano, a prazo de validade também está suspenso por um ano. Entendi, perfeito. Doutor João, a gente passou um estalar de dedos. Verdade, Né, muito o rápido. tempo. Eu só tenho mais uma pergunta para fazer para o senhor, mas antes até falar que o escritório onde você está sócio hoje é em Araruama, né? Fica ali na principal, né? Qual é o endereço ali? É na Avenida Getúlio Vargas, número 221, na sala 712. É em cima da Drogaria Raia, ali no centro de Araruama. Exatamente, vulgo prédio da Raia. É, vulgo prédio da Raia. Né? E assim, a gente falou do direito dos professores aí, que infelizmente a ministra do Supremo Tribunal Federal vetou, né, a nomeação deles, né, pelo menos suspendeu temporariamente. O concurseiro, a pessoa que fez o concurso, tem alguma lei específica que possa procurar que fale sobre concurso público, para que veja lá seus direitos e deveres? Pois é, doutor Rafael, isso é uma das grandes críticas que se faz hoje à questão do concurso público. Infelizmente, o concurso público ele não foi regulamentado, ele está constitucionalmente estabelecido, porém sem a devida regulamentação legal. Isso acaba fazendo com que o nosso instrumento, a nossa ferramenta de trabalho, seja a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores. Essa jurisprudência dos tribunais superiores é que, ainda mais hoje, com o CPC vigendo em termos de precedente vinculante, é que faz com que vocês que prestem concurso tenham ali uma certa solidez. No Senado, eu te confesso que eu não sei que pé está esse projeto, é um APEC que começou a tramitar, que quer justamente alterar o artigo 37 da Constituição para fazer pormenorizar melhor as regras de concurso público. Então, eu te confesso que não lembro agora o nome do parlamentar, né, do senador que está tocando esse projeto, mas eles têm tentado, sim, fazer isso. Então, isso, infelizmente, é uma coisa muito ruim. Por ter algo que, para você pesquisar, né? essa segurança jurídica. Doutor João, como eu já havia dito, você é sócio de um grande irmão meu, o doutor Estevão Botas, que foi uma grande surpresa, né, tê-lo conhecido. Na verdade, minha esposa já conhecia ele da faculdade, já tinham estudado juntos, não sei se na mesma sala, mas na mesma instituição. E eu tive o prazer de conhecer e ter essa amizade, esse vínculo de amizade durante alguns anos em Araruama, quando eu trabalhei lá. E o escritório de vocês está muito forte nesse ramo. São quase 1000 concursados, eu disse quase 1000 pessoas que prestaram concurso e que conseguiram, que não haviam sido chamados, e pelo escritório, com o trabalho que vocês realizam lá, conseguiram judicialmente que essas pessoas tomassem posse nesses concursos. Não estou fazendo merchan, porque eu estou apenas elogiando um trabalho acadêmico, né? E nem até mesmo porque vocês não me pagaram, né? Vocês Estevão, então se tivesse pago eu estava fazendo brincadeira. Né? Mas estou elogiando o trabalho técnico e científico que vocês elaboraram para conseguir esse êxito. Qual o conselho que você daria para esses concursados hoje que estão nos assistindo, que vão ver esse programa pelo YouTube? Não é não, Horton? Vamos ver em breve, né? Não é não, Horton? É o Horton ou Fabiano? O programa pelo YouTube. Aí, ó, esse programa vai bombar. pelo YouTube, né? E qual é o conselho que você dá para essas pessoas que fizeram, se dedicaram tanto e hoje se encontram, às vezes, até desempregadas, né? Muito comum, a realidade. Né? Desempregadas sem ter o que fazer. Pois o primeiro passo é você, meu amigo concurseiro, que está aprovado, verificar junto ao portal da transparência do seu município a quantidade de pessoas contratadas para o seu cargo. Uma vez constatada a existência de contratos temporários, você precisa procurar um advogado. Esse advogado ele tem como manejar um remédio constitucional chamado mandado de segurança a seu favor, ou, dependendo da situação concreta, uma ação de obrigação de fazer, que, no fim das contas, dá no mesmo lugar, né?
é como se fosse a Joaquim Nogueira e aquela rua ali, das Sendas ali, para dar no centro de Cabo Frio. Os dois vão ser no mesmo lugar, mas tem caminhos diferentes. Feito isso, você deve procurar, aí é um conselho que eu dou, um escritório especializado em direito administrativo. Tome muito cuidado com colegas que às vezes são excelentes advogados nas suas principais áreas de atuação. São advogados brilhantes, assim, invejáveis, de notório saber jurídico naquele ramo específico. Mas que muitas das vezes, por não conhecer a fundo o direito administrativo, não manejam bem esses remédios. Então, viu que tem contratados, procura um escritório especializado em direito administrativo para defender. E que tem um êxito, né? Eu brinco que também a gente é advogado, né? E você está começando a trilhar essa carreira, né? Você vai ver, muita gente às vezes te olha achando que você vai ganhar ação. E até dito por grandes advogados aqui com mais de 20, 30 anos de experiência, fala, gente, eu só não ganho não. Realmente, a gente acaba só não ganhando não, mas a gente acaba trabalhando bem, que a maioria dos casos a gente consegue ganhar. Exatamente. Né? E foi o que você falou. E o exemplo, vou te dar um exemplo aí que você falou, tem que procurar um escritório especialista em direito administrativo. Vou te dar um exemplo desses concursados que passaram no concurso na Baixada Fluminense. Eles ingressaram inicialmente com mandado de segurança, né? Não procuraram um escritório talvez especializado em direito administrativo que conhecesse a matéria, procuraram e perderam. E quase que isso complicou eles, né, que aí houve até, além da discussão da prescrição, há também a discussão de coisa julgada, etc. É uma grande discussão que foi criada por conta, não é do profissional, gente. Eu não acho que o profissional errou. Ele entrou com a medida certa, talvez, eu não estou aqui criticando nem avaliando a atuação do profissional, nem poderia fazer isso. Mas, às vezes, foi infeliz na sua escolha, ou não deu certo, infelizmente. O processo, Rafael, ele é um jogo de xadrez. Você precisa analisar o processo, olhar uma situação fática, que muitas das vezes vai virar um processo, e analisá-la como se você estivesse fazendo numa mesa de xadrez. Você precisa saber como é que você aqui vai manejar uma peça que te permita dar o checkmate. Não sou jogador de xadrez, mas imagino que esteja usando a expressão certa. De RPG. O checkmate, né, e se sagrar vitorioso. E muitas das vezes, por não ter um conhecimento especializado na matéria, às vezes detalhes que... Né, detalhes que não sabem. Essa jurisprudência que você falou de 2016 no STF. Isso aí. E que às vezes, muita gente que não está antenado nessa matéria de concurso público, mas é antenado no STF, não tem esse conhecimento. Não tem esse conhecimento. E aí acaba não abrindo aqui caminho para levar a discussão até os tribunais superiores ou até as vias máximas da justiça brasileira. Mas tenham cuidado com isso. Procurem escritórios especializados. É como se, eu costumo dizer o seguinte, você não vai operar a sua vista com um ortopedista. É verdade. Você vai procurar um cirurgião oftalmo. O seu direito é tão importante quanto a sua integridade física. É verdade. Cuide bem dele. É verdade. Eu sempre falo isso. E esse é o intuito do programa, doutor João. Vou já passar para as considerações finais rapidamente, que já atingimos 18 horas, né, em ponto. Então, lá, Fabiano, na hora até do galo cantar, né, Fabiano? Então, vou passar para as considerações finais do doutor João Macha, mas antes queria fazer um agradecimento e até agradecer aqui publicamente ao Fabiano e ao Horta, né, são produtores e diretores consecutivos aqui do programa e que são responsáveis, né, por toda essa produção do programa, desse link, dessa migração do programa que vocês assistem ao vivo todas as quintas-feiras. Tadinho. E é reprisado durante a semana lá para o nosso canal do YouTube. Eu sei que a gente ainda está atualizando, né, Orton, o nosso canal, mas em breve, né, esses últimos programas, né, vão estar, né, no YouTube, né, Orton? O Orton está garantido aqui ao vivo. Você pode se filmar, Orton, e falar assim, sim, né? Vem aqui pra frente da... Aê! O dedão assim, ele fez o dedão de positivo aí. Então, em breve, esses programas estarão lá no nosso canal do YouTube para que vocês possam assistir e reassistir quantas vezes vocês quiserem. E também temos nossa fanpage lá do Facebook, né, do site Noite Jurídica. Curtam lá. Todos os nossos convidados fazem parte do site, então qualquer link, o que vocês quiserem achar, né, vocês vão lá no site, curta lá, manda a sua pergunta, que a gente vai estar remetendo ou direcionando, né, a produção lá que faz a organização do site, da página do Facebook, vai estar redirecionando a esses convidados. Queria mandar um alô novamente aqui para o pessoal da Minha Cozinha Gourmet,
Um ótimo restaurante, doutor João. Bom, vamos para lá depois daqui? Poxa, eu queria. Mas um ótimo restaurante, doutor João, que não conhece. Gosta de carne, doutor João? Sim, amante. Talvez você vá comer uma melhor carne. Né? Aquela paixão por sushi eu nunca tive. Então, a especialidade do restaurante é carne. Se quiser, pode ir lá jantar. Infelizmente, eu tenho um compromisso após, senão seria um prazer. Mas, já bebe? Não. Então, não tem problema. Tem uma Coca-Cola lá, um suco. E lá é especializado em carnes nobres. E é feito na hora. Você vai dentro do freezer, escolhe a carne e eles preparam na hora. A minha cozinha gourmet fica ali no centro de Cabo Frio, na Teixeira e Souza. Fica quase em frente ao antigo onde era o cinema, não é? Ali onde tinha alguma coisa de fotografia, do lado do supermercado econômico, né? Ali no centro de Cabo Frio, né? Fica ali ao lado do supermercado econômico ali, o Minha Cozinha Gourmet, tá feito o convite. Pode deixar. Tenho certeza que você vai adorar. Doutor João, muito obrigado pela presença aqui. Olha, foi um sucesso aqui. Eu fiquei muito tempo no celular. As pessoas às vezes perguntam: pô, você não sai do celular, que você não faça pergunta. Mas porque ao vivo não para aqui as perguntas. Gente conhecida que manda pelo meu WhatsApp, mas também na página do Noite Jurídica. E foram muitas perguntas. E nós vamos estar direcionando a você, lá, porque você tem uma página, sim. Tem um Facebook, perfil, né, que chama, Eu tenho uma página também. Então, a página, o perfil lá do Facebook, vamos estar direcionando lá para a sua página para que você responda. Então, muito obrigado pela presença, foi muito esclarecedor. Agradeço, sinceramente, ao doutor João, que é residente, e o escritório é no município de Araruama, mas atende todo o estado do Rio de Janeiro, mas de ter dedicado um pouco do seu tempo, de se locomover até aqui, Cabo Frio, para fazer esse programa, para falar sobre um tema tão delicado, né, que é o concurso público, delicado em todos os sentidos, de formação de jurisprudência e delicado também para quem está prestando o concurso e que galga e almeja uma coisa melhor para a vida. Então, por isso que eu falo que delicado atinge todas essas áreas. Doutor João, passar para as considerações finais do senhor. Queria agradecer a você, toda a equipe da Cabo Frio TV. E eu queria aproveitar esse momento, doutor Rafael, para agradecer imensamente a figuras que eu julgo que foram importantíssimas para que hoje eu estivesse onde eu estou, ter a oportunidade de conversar contigo, que foram meus professores. Queria mandar um abraço especial ao professor Camilo Plaissan Carneiro, professor Luiz Carlos dos Santos Seca, professora Benizete, todos os professores, né, da Universidade Veiga de Almeida. Um grande abraço também para o meu sócio, de quem eu tive a honra de ser estagiário, doutor Estevão Botas, e a todos vocês que prestaram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir falar. É um prazer estar aqui. Quero me colocar à sua disposição através das nossas redes sociais. Eu estou no Instagram, @eumarcelomastra. Eu estou também lá no Facebook, João Marcelo Mastra, e no Twitter também, a gente está lá, @Marcelo Mastra. Vai ser um prazer nos conectarmos com você. Parece um artista, né, Fabiano? Você que tem experiência de TV, televisão, né? Pô, João Mastra, né? Parece, é um nome até que dá para divulgar, né? Vamos tirar esse apresentador Rafael Andrade e vamos botar João Mastra. Doutor, muitíssimo obrigado. Obrigado você, Rafael. Já reitero não, na verdade já faço o convite aqui, o senhor está novamente aqui falando sobre o concurso público ou qualquer outra matéria, né, veja lá uma data que a gente concilia lá seus horários, eu sei que são bastante atribulados e poucos, né, vagos, né, mas já vejo um outro horário para estar voltando aqui no programa, tá aí até lá, quer dizer, semana que vem esse programa já vai estar no YouTube, não é não? Bom. Faz o dedinho, olha lá, ó. Gente, muitíssimo obrigado. Até semana que vem. Semana que vem também temos mais um convidado lá, oriundo lá de Araruama, do Rio de Janeiro. Bom, hein, vamos divulgar toda a agenda de março. Estamos com março lotado de convidados. Todas as semanas vamos ter os convidados aqui para falar um pouquinho de direito com vocês. Muitíssimo obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até semana que vem.